Parte 1. No chamado misterioso. Na pequena cidade de Vila da Serra, onde todos conhecem todos, a tranquilidade era uma constante. Isolada no interior do Brasil, cercada por vastas florestas e montanhas, a cidade parecia imune aos grandes problemas do mundo. Porém, essa paz foi abruptamente quebrada quando Helena, uma jovem professora da escola local, recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Era uma noite comum, de céu limpo e estrelas brilhando, quando o telefone tocou. O número era desconhecido, mas algo a impeliu a atender. Do outro lado da linha, uma voz rouca e sussurrante pronunciou apenas algumas palavras: "E eles estão chegando. Você é a única que pode impedi-los." Antes que pudesse perguntar quem era ou o que estava acontecendo, a ligação caiu. Helena, que nunca foi de se deixar abalar facilmente, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tentou ignorar, pensando que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, mas uma sensação inquietante se instalou em seu peito. A voz parecia conhecer algo que ela não sabia, algo que talvez estivesse escondido nas profundezas da história da cidade. Nos dias que se seguiram, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Pássaros, antes abundantes, desapareceram das árvores, o rio que cortava a cidade ficou turvo e, à noite, moradores relataram ouvir sons estranhos vindo da floresta. Helena, agora mais desconfiada, começou a investigar por conta própria, visitando a biblioteca local e conversando com os mais velhos da cidade. Foi em uma dessas conversas que ela conheceu Dona Marília, uma idosa que vivia em Vila da Serra desde o seu nascimento. Com olhos cansados, mas alertas, Marília revelou a Helena uma antiga lenda, passada de geração em geração, a lenda dos viajantes das sombras, seres que surgiriam quando a terra fosse corrompida pela ganância e destruição. Esses seres, segundo a lenda, trariam o caos, e apenas uma pessoa escolhida poderia impedi-los. Helena, inicialmente cética, começou a ligar os pontos. A misteriosa ligação, os estranhos acontecimentos, e agora essa lenda esquecida. A dúvida começou a se transformar em um medo real, mas também em uma determinação crescente. Se a lenda fosse verdadeira, ela precisava descobrir como impedir esses viajantes das sombras ou antes que fosse tarde demais. E assim, Helena se viu no início de uma jornada perigosa, onde enfrentaria não apenas forças sobrenaturais, mas também os próprios segredos enterrados na história de Vila da Serra. Uma jornada que a colocaria à prova e revelaria verdades sombrias que ela jamais imaginou. Parte 2. O passado revelado. Os dias seguintes à descoberta da lenda foram marcados por uma crescente tensão em Vila da Serra. Helena continuava a investigar, mas agora sabia que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Seu primeiro passo foi tentar entender mais sobre os viajantes das sombras e a suposta corrupção da terra que os atrairia. Dona Marília, a idosa que lhe contou a lenda, havia mencionado que os antigos livros na biblioteca da cidade poderiam conter mais detalhes sobre essas criaturas. Decidida, Helena foi até a biblioteca. O lugar era pequeno, empoeirado, e pouco visitado, mas ela sentia que as respostas estavam lá, esperando para serem descobertas. No fundo da biblioteca, ela encontrou uma sala trancada que parecia não ser usada há décadas. Com a ajuda do bibliotecário, um senhor chamado Geraldo, Helena conseguiu a chave para entrar. O interior da sala era abafado e estava repleto de estantes cheias de livros antigos, muitos deles cobertos de poeira e teias de aranha. Entre eles, um chamou sua atenção, um volume grosso, de capa de couro desgastada, sem título na lombada. Ao abrir o livro, Helena percebeu que estava diante de um diário, escrito por um homem chamado Ezequiel, que viveu na cidade no final do século XIX. Ezequiel era um explorador e naturalista que havia se mudado para a Vila da Serra em busca de uma cura para uma doença misteriosa que afligia sua esposa. Ao ler as primeiras páginas, Helena foi transportada para aquela época, onde Ezequiel descrevia suas descobertas sobre a floresta e as estranhas ocorrências que começavam a assombrar a região. Conforme avançava na leitura, Helena descobriu que Ezequiel havia encontrado sinais de uma civilização antiga, agora extinta, que habitava a região há séculos. Eles eram conhecidos como os guardas da floresta e protegiam a terra contra forças malignas que tentavam invadir o mundo dos vivos.
No entanto, essa civilização desapareceu misteriosamente, e Ezequiel começou a notar que a floresta parecia perder sua vitalidade. O diário terminava abruptamente, com Ezequiel mencionando que havia descoberto a verdadeira natureza dos viajantes das sombras e que temia não ter tempo suficiente para deter a catástrofe iminente. Suas últimas palavras eram um aviso: aquele que for escolhido deve encontrar o altar no coração da floresta. Apenas lá, o ciclo pode ser interrompido. Helena sabia que o altar mencionado por Ezequiel poderia ser a chave para deter os viajantes, mas ela também entendeu que o caminho para encontrá-lo seria perigoso. Ela decidiu seguir as pistas deixadas no diário e começou a se preparar para entrar na floresta, onde acreditava que o altar estava escondido. Antes de partir, Helena confidenciou seus planos ao bibliotecário Geraldo e à dona Marília. Ambos ficaram preocupados, mas sabiam que Helena estava determinada. Como um gesto de apoio, dona Marília entregou a Helena um antigo amuleto de pedra, dizendo que ele havia pertencido aos guardas da floresta e que poderia protegê-la em momentos de grande perigo. Com o amuleto no pescoço e o diário de Ezequiel em mãos, Helena se dirigiu à floresta. Ela sabia que estava entrando em território desconhecido, mas a sensação de urgência a impulsionava. As árvores pareciam se fechar ao seu redor enquanto ela avançava, e uma sensação de que estava sendo observada começou a se intensificar. Nas profundezas da floresta, onde a luz do sol mal conseguia penetrar, Helena começou a perceber que não estava sozinha. Sussurros sem origem clara, sombras que se moviam na periferia de sua visão, e a crescente sensação de que o tempo estava se esgotando. Ela não sabia o que esperava, mas estava determinada a continuar, pois sentia que a resposta para deter os viajantes estava cada vez mais próxima. Parte 3. A revelação na floresta. Helena avançava pela floresta, cada passo a levando mais fundo no coração daquele lugar misterioso. O ar estava carregado de um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo som ocasional de galhos estalando sob seus pés. As sombras ao seu redor pareciam ganhar vida própria, como se a floresta estivesse observando e testando sua determinação. Após horas de caminhada, Helena chegou a uma clareira. No centro, cercado por árvores antigas e imponentes, estava o que parecia ser o altar mencionado por Ezequiel em seu diário. Era uma estrutura de pedra, coberta por musgo e inscrita com símbolos estranhos que ela não conseguia decifrar. Ao se aproximar, Helena sentiu uma energia palpável emanando do altar, uma mistura de poder antigo e uma ameaça iminente. Enquanto estudava o altar, Helena notou algo estranho nas inscrições, e alguns dos símbolos pareciam estar dispostos de forma a criar um padrão específico, como se fossem um enigma esperando para ser resolvido. Lembrando-se do amuleto dado por Dona Marília, ela o retirou do pescoço e o segurou sobre os símbolos. Para sua surpresa, o amuleto começou a brilhar com uma luz suave, e os símbolos no altar responderam, emitindo um brilho fraco. De repente, Helena ouviu um sussurro vindo das sombras ao redor da clareira. Ela se virou rapidamente, mas não viu ninguém. O sussurro se intensificou, transformando-se em uma cacofonia de vozes indistintas. A floresta, que antes parecia apenas misteriosa, agora se tornava ameaçadora. Helena percebeu que os viajantes das sombras estavam próximos, atraídos pela ativação do altar. Sem perder tempo, ela colocou o amuleto em uma cavidade no centro do altar, como se fosse uma chave. O brilho dos símbolos se intensificou, e a terra ao redor do altar começou a tremer. Um portal, feito de pura escuridão, surgiu do nada, flutuando acima do altar. As vozes ao redor de Helena se tornaram mais altas, quase ensurdecedoras, como se as próprias sombras estivessem tentando impedir o que estava para acontecer. Helena sabia que não podia hesitar. Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e então entrou no portal. Imediatamente, foi envolta por uma escuridão densa e sufocante. A sensação de estar caindo, sendo puxada para o desconhecido, tomou conta dela. Então, de repente, tudo parou. Ela se encontrou em um lugar completamente diferente. A escuridão havia dado lugar a um vasto campo iluminado por uma luz suave e difusa. À sua frente, Helena viu figuras indistintas, como sombras em movimento. Elas se aproximaram lentamente, revelando-se como os viajantes das sombras.
Eram seres altos e esguios, com formas humanoides, mas com rostos indistinguíveis, envoltos em mantos negros que pareciam se fundir com o ambiente ao redor. Um dos viajantes se adiantou, estendendo uma mão esquelética em direção a Helena. Sua voz, quando falou, era fria e carregada de um antigo poder. Você não deveria estar aqui, mortal. Este é o domínio dos viajantes, e sua presença perturba o equilíbrio. Helena sentiu um medo profundo, mas também uma determinação feroz. Ela sabia que não tinha chegado até ali para recuar agora. Eu estou aqui para impedir vocês. Não vou permitir que destruam minha cidade ou qualquer outro lugar. O viajante que havia falado soltou uma risada sombria. Você fala como se tivesse escolha. O destino já foi selado há muito tempo. Seu mundo está destinado à escuridão. Helena, porém, lembrou-se das últimas palavras de Ezequiel no diário. Algo naquele lugar, naquele momento, era diferente do que os viajantes estavam acostumados. Ela se concentrou na energia que sentia emanando do amuleto, agora seguro em sua mão. Sabia que tinha que fazer algo para quebrar o ciclo e restaurar o equilíbrio. Inspirada por essa nova compreensão, Helena ergueu o amuleto e o segurou acima da cabeça. A luz que ele emitiu foi intensa, e os viajantes recuaram, sibilando e contorcendo-se como se estivessem sendo queimados pela luz. O campo ao seu redor começou a se dissolver, e a clareira na floresta voltou a se formar ao seu redor. Helena, agora de volta à clareira, ainda segurava o amuleto, mas algo tinha mudado. As vozes haviam cessado, e o portal tinha desaparecido. Mas ela sabia que isso era apenas o começo. Os viajantes foram afastados, mas não destruídos. Eles ainda estavam à espreita, esperando a próxima oportunidade. Determinação renovada, Helena se preparou para a batalha final que sabia que estava por vir. Para derrotar os viajantes de uma vez por todas, ela precisaria entender completamente o legado dos guardas da floresta e encontrar um meio de selar permanentemente o caminho entre os dois mundos. Parte 4. O legado dos guardas da floresta. Após seu confronto com os viajantes das sombras, Helena retornou à vila com uma nova compreensão do perigo que enfrentava. As sombras recuaram, mas ela sabia que o alívio seria temporário. Para selar definitivamente o caminho entre os dois mundos, Helena precisava desvendar os segredos dos guardas da floresta, a antiga civilização que havia protegido a terra por gerações. Ao voltar para a cidade, Helena percebeu que algo estava errado. O céu, antes claro, estava agora coberto por nuvens negras, e a cidade estava envolta em uma sensação de medo e desespero. As pessoas pareciam mais silenciosas, suas expressões sombrias. Era como se o mal que ela havia enfrentado na floresta estivesse começando a se infiltrar em Vila da Serra. Helena sabia que precisava agir rápido. Decidida a descobrir mais sobre os guardas da floresta, ela voltou à biblioteca e procurou por registros ainda mais antigos. Geraldo, o bibliotecário, a ajudou a encontrar um livro que quase todos haviam esquecido, um manuscrito escrito pelos primeiros colonizadores da região, que descrevia suas interações com os últimos remanescentes dos guardas. No manuscrito, Helena descobriu que os guardas da floresta não eram apenas protetores, mas também seres profundamente conectados à própria essência da terra. Eles possuíam um conhecimento ancestral sobre como manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo das sombras. O mais importante, porém, era que existia uma cerimônia antiga, realizada em um lugar sagrado, que poderia fechar definitivamente o portal entre os dois mundos. O manuscrito mencionava um lugar chamado o Vale dos Espíritos, localizado nas profundezas da floresta, onde os guardas realizavam suas cerimônias mais poderosas. Era lá que Helena precisaria ir para realizar o ritual final e selar o portal. Mas o caminho até o vale era traiçoeiro, protegido por armadilhas naturais e espirituais, projetadas para manter qualquer intruso afastado. Antes de partir, Helena buscou orientação com Dona Marília, que parecia já saber do destino da jovem. O Vale dos Espíritos é um lugar sagrado, Helena. Apenas aqueles que possuem um coração puro e a verdadeira intenção de proteger a terra conseguirão passar pelas barreiras que os guardas deixaram para trás. Mas lembre-se, a escuridão tentará corrompê-la, testar sua força.
Você deve resistir a qualquer custo. Com essas palavras em mente, Helena partiu para sua jornada final. Atravessou a floresta com cautela, cada passo carregado de incerteza, mas também de determinação. O caminho era difícil, com a vegetação densa se tornando cada vez mais opressiva, como se a própria floresta estivesse tentando impedir sua passagem. Além disso, sombras começavam a surgir novamente, sussurrando promessas de poder e tentativas de corromper sua mente. Helena, porém, manteve seu foco. Lembrava-se das palavras de Dona Marília e do propósito de sua missão. Ela ignorou as vozes e continuou, até que finalmente chegou ao Vale dos Espíritos. O lugar era ao mesmo tempo majestoso e assustador, com árvores antigas e imponentes cercando uma clareira iluminada por uma luz suave, quase etérea. No centro da clareira, Helena encontrou um círculo de pedras, dispostas em um padrão que parecia ressoar com uma energia antiga. Ela sabia que esse era o local da cerimônia. Sem perder tempo, posicionou o amuleto no centro do círculo e começou a recitar as palavras do ritual, que havia memorizado do manuscrito. Conforme as palavras saíam de sua boca, o chão começou a tremer, e a luz no vale se intensificou. As sombras ao redor da clareira se agitaram, mas não conseguiam atravessar o círculo de pedras. Helena continuou, sua voz agora misturada com os sons da própria terra, até que, com um grito final, o amuleto emitiu um feixe de luz intensa que se projetou para o céu. Nesse momento, o portal que havia aparecido anteriormente na floresta surgiu novamente, mas desta vez ele não era feito de escuridão. Em vez disso, estava envolto em uma luz brilhante que parecia purificar tudo ao seu redor. As sombras, incapazes de suportar a luz, começaram a se dissipar, seus gritos ecoando pela floresta enquanto desapareciam de volta para o vazio de onde vieram. Helena, exausta mas triunfante, observou enquanto o portal lentamente se fechava, selando definitivamente a passagem entre os dois mundos. A luz no vale começou a diminuir, até que tudo voltou ao normal. O ritual havia funcionado, o perigo havia sido afastado. Mas Helena sabia que sua missão ainda não estava completa. Apesar de ter selado o portal, algo dentro dela lhe dizia que os viajantes das sombras não desistiriam tão facilmente. O legado dos guardas da floresta, agora em suas mãos, precisaria ser passado adiante para que futuras gerações estivessem preparadas para o que pudesse vir. Com esse pensamento, Helena começou sua caminhada de volta para a Vila da Serra, ciente de que, embora tivesse vencido essa batalha, a guerra pela proteção da Terra e do equilíbrio entre os mundos estava longe de acabar. Parte 5 – A Última Batalha. Helena retornou à Vila da Serra sentindo o peso de tudo o que havia passado. A cidade estava mais tranquila, e a sensação opressiva que antes pairava no ar havia se dissipado. As nuvens negras se abriram, revelando um céu claro e ensolarado, como se a própria natureza estivesse celebrando a vitória. No entanto, Helena sabia que a calmaria era apenas temporária. Nos dias seguintes, ela começou a perceber mudanças em si mesma. As visões de sombras haviam cessado, mas em seu lugar surgiu uma conexão profunda com a terra ao seu redor. Ela podia sentir a vida pulsando nas árvores, no rio, nos animais. E, com essa conexão, veio a compreensão de que a batalha contra os viajantes das sombras ainda não havia terminado. Uma noite, enquanto revisava o diário de Ezequiel pela última vez, Helena encontrou uma página que antes passará despercebida. Ezequiel mencionava um guardião final, um ser que surgiria quando o ciclo de escuridão estivesse prestes a recomeçar. Esse guardião, dizia o diário, era a última linha de defesa, destinado a enfrentar os viajantes em um confronto direto para decidir o destino do mundo. Helena sentiu um arrepio ao perceber que o guardião final estava destinado a ser ela. A conexão que sentia com a Terra não era apenas um dom, era um fardo e uma responsabilidade. Os guardas da floresta haviam escolhido como sua sucessora, e o confronto final com os viajantes das sombras se aproximava. Determinação renovada, Helena começou a se preparar para a batalha. Ela passou dias estudando o diário e os textos antigos na biblioteca, tentando entender os poderes que agora possuía. Dona Marília e Geraldo estavam ao seu lado, oferecendo suporte e sabedoria, mas ambos sabiam que, no fim, Helena teria que enfrentar os viajantes sozinha.
Finalmente, na noite do solstício de inverno, Helena sentiu que o momento havia chegado. A lua cheia iluminava a cidade, mas um frio intenso cortava o ar. A terra parecia segurar a respiração, esperando o que estava por vir. E então, como que atendendo a um chamado, as sombras começaram a se reunir na floresta. Helena caminhou até a mesma clareira onde realizará o ritual, o amuleto agora brilhando intensamente em seu peito. As sombras surgiram, mais numerosas e poderosas do que antes. Os viajantes das sombras se materializaram ao redor da clareira, cercando-a, seus olhos sem rosto brilhavam com uma luz maligna, e suas presenças traziam consigo a promessa de destruição. O líder dos viajantes, a mesma figura que Helena havia encontrado na primeira vez, se aproximou. Sua voz era um sussurro gélido, cheio de desprezo. Guardião, e você realmente pensa que pode nos deter? Este mundo é nosso por direito. A escuridão é inevitável. Helena, apesar do medo que sentia, se manteve firme. Ela levantou o amuleto, e uma onda de energia fluiu através dela, conectando-se com a terra e com as forças ancestrais dos guardas da floresta. Este mundo pertence à vida, à luz. E enquanto eu estiver aqui, vocês não tomarão nada. O confronto que se seguiu foi épico. As sombras avançaram sobre Helena, mas ela canalizou a energia da terra para criar barreiras de luz, repelindo os ataques. O amuleto emitia rajadas de poder que queimavam os viajantes, mas eles continuavam avançando, suas vozes formando um coro de ódio e escuridão. Helena sentiu a energia dentro de si aumentar, como se a própria terra estivesse emprestando sua força para ela. Cada movimento seu era guiado por um instinto ancestral, e ela se tornava uma com o ambiente ao seu redor. Contudo, os viajantes eram implacáveis, e ela sabia que não conseguiria manter a defesa por muito tempo. Então, em um momento de desespero e clareza, Helena compreendeu o verdadeiro propósito do amuleto e do legado dos guardas. Eles não pretendiam apenas selar os viajantes fora do mundo, eles pretendiam purificá-los, transformar a escuridão em luz. Com esse conhecimento, Helena decidiu arriscar tudo. Ela se concentrou, canalizando toda a energia restante em uma única explosão de luz. O amuleto em seu peito brilhou como um sol, e Helena direcionou essa luz diretamente para o líder dos viajantes. A luz foi tão intensa que a clareira inteira foi envolvida, cegando as sombras e destruindo a escuridão ao redor. Os gritos dos viajantes ecoaram pela floresta enquanto a luz os consumia. Helena sentiu a dor e o sacrifício daqueles seres, mas também a libertação, como se estivessem sendo purificados de um mal antigo. A luz finalmente diminuiu, e quando Helena abriu os olhos, os viajantes haviam desaparecido. A clareira estava tranquila, e uma sensação de paz envolveu o lugar. Helena, exausta e ainda segurando o amuleto, percebeu que a batalha estava finalmente encerrada. A escuridão havia sido transformada, e o equilíbrio restaurado. Com o portal fechado e os viajantes purificados, a terra poderia finalmente prosperar em paz. Quando Helena retornou à Vila da Serra, foi recebida como uma heroína. Mas no fundo, ela sabia que o verdadeiro herói era o legado dos guardas da floresta, que a escolheram para completar essa missão. Ela guardou o amuleto em um lugar seguro, para que, se o mal algum dia voltasse, futuras gerações pudessem se lembrar do que foi feito. E assim, a história de Helena e dos viajantes das sombras se tornou uma lenda, contada por gerações, lembrando a todos que a luz sempre prevalece, mesmo nos tempos mais sombrios.